Quem ama não adoece. Dr. Marco Aurélio Dias da Silva. Introdução. A ideia de escrever este livro começou a germinar quando eu ainda escrevia o final de Bate-Coração. A percepção da mensagem que nele tento transmitir, no entanto, é algo que, vejo agora, foi se cristalizando lentamente em meu espírito e se refletindo em minhas atitudes, ao longo de vários anos de prática clínica e de observação do comportamento humano. A formação que recebi na Faculdade de Medicina, complementada pela ideologia médica, transmitida informalmente no dia a dia do convívio com colegas mais velhos e professores, foi tremendamente organicista e cartesiana. Aprendi a raciocinar dentro dos cânones da ciência clássica. Vale o que pode ser provado, principalmente o que pode ser medido, dosado, transformado em algum número, quantificado, enfim. Ora, é possível dosar uma enzima, radiografar e medir um coração, isolar um vírus ou uma bactéria, mas não se pode medir o grau de tristeza ou de sofrimento de alguém. Por outro lado, a visão da psiquiatria com a qual a maioria dos estudantes de medicina, inclusive eu, deixa a faculdade, é de um mal disfarçado de desprezo. Nos estágios de pronto-socorro, a ideologia informal vigente entre os colegas nos ensina a não levar a sério as queixas ou doenças não autenticáveis fisicamente. Tendemos a considerar uma perda de tempo que, em um pronto-socorro, com tanta gente em estado grave, assim raciocinamos, dedicamos àqueles que, desdenhosamente, dizemos estar com piripaque. O tempo, contudo, foi mostrando que tanto o que apresenta o piripaque quanto o que padece de infarto ou câncer tem algo em comum. Trata-se de pessoas que sofrem, e não apenas do sofrimento causado pela doença. Sofrem, na verdade, de uma mesma dor interior. A diferença resume-se apenas na forma como expressam o sofrimento. Comecei aos poucos a me interessar pela pessoa de meus pacientes, e não apenas pelos sintomas que relatavam. Passei a querer saber de sua vida, sua família, suas dores e seus amores. E algo para mim surgiu límpido e cristalino. Eram quase todos sofredores. Quase todos transmitiam desgosto e desânimo pela vida. De uma forma ou de outra, sempre descobria em cada história um traço de desamor. Negado, escondido, camuflado, mas presente. Ao mesmo tempo que despertava lentamente para essa nova visão do doente e do adoecer, começou a operar-se em mim mesmo uma importante transformação pessoal. É possível que ela já se viesse operando há algum tempo, mas foi por essa época que comecei a observá-la. Percebi-me cada vez mais liberto dos grilhões da inveja e da vaidade e cada vez mais aberto e tolerante para com as pessoas, fossem elas quem fossem. Esforcei-me, a partir daí, para relegar ao segundo plano as mesquinhas e insignificantes disputas pelo poder e tentei diminuir, tanto quanto possível, o papel de competição em minha vida. Tudo isso, porém, sem deixar de lutar em defesa do que me parecia de pleno direito e digno de luta. Passei a perceber o enorme bem que me fazia o bem-querer que demonstrava às outras pessoas e a retribuição que recebia, mesmo sem procurá-la. No trato com meus pacientes, exercitei a tolerância e a boa vontade, reduzindo, tanto quanto conseguia, o mau humor, a irritação e a prepotência. Cultivei a solidariedade e tentei conviver, sem impaciência, com o comportamento que a regressão, a carência e o sofrimento costumam impor às pessoas doentes. Estava, então, com o espírito preparado e aberto para essa nova compreensão do adoecer e de minha vida. Meu espírito, treinado na lógica cartesiana, todavia, reclamava a comprovação científica. Pedia o embasamento teórico para a realidade que começava a desenhar-se diante dos meus olhos. Aqueles que traziam dentro de si a capacidade de amar eram pessoas felizes, e essas não adoeciam, ou não adoeciam de doença grave. Foi nessa época que a necessidade de escrever sobre os aspectos psicogênicos das doenças do coração levou-me a tomar contato com um material até então não explorado.
a literatura científica sobre medicina psicossomática e as explicações psicanalíticas para as doenças orgânicas. Tomei contato também com o trabalho de colegas de formação originalmente organicista e cartesiana, tal como a minha, mas que, no decorrer da carreira, tinham descoberto este outro lado. Foi o caso do cirurgião americano Bernice Siegel, do professor Pontes e de seu grupo do Instituto de Gastroenterologia de São Paulo e do Dr. Wilson Oliveira Júnior, no Recife. No campo da psicologia, psiquiatria e psicanálise, de grande utilidade me foram os trabalhos do próprio Freud, evidentemente, mas também de Rogers, de Jure, Reinald, Pacini, Melo Filho, Menninger, Gicovati, Adilson Sampaio e de meu próprio pai, entre outros. Com essa bagagem teórica e mais o fruto daquilo que eu mesmo observava, dispus-me a escrever um livro que, numa linguagem acessível, levasse os não versados no assunto às razões interiores do adoecer e a importância do amor para a saúde. Não pretendia escrever um livro de autoajuda, nos moldes dos que surgem no mercado. Em sua maioria, tais livros defendem, em linhas gerais, as mesmas ideias aqui apresentadas. A diferença é que não explicam as razões que embasam o que dizem, são plenos de conselhos e recomendações que não se afastam muito das obviedades. Acredito que o conhecimento do porquê das coisas permitirá maior aceitação da mensagem que tento transmitir e, por este caminho, motivará muito mais as pessoas a implementarem em suas vidas as mudanças que se fizerem necessárias na direção de um viver mais saudável e feliz. Daí porque, neste livro, escaseiam-se os conselhos, as dicas, os exercícios e abundam as informações que justificam, à luz do conhecimento atual, a mensagem que se tenta transmitir. Como vê, caro leitor, não consegui me libertar do império do raciocínio lógico e objetivo. Na primeira parte do livro, talvez a de leitura mais áspera para os que não são do ramo, tentei mostrar os diversos caminhos pelos quais os males do espírito resultam em doenças físicas, a ponte entre a psique e o soma. Na segunda parte, abordei cada um dos grandes grupos de doenças e tentei mostrar a vinculação de todas elas com o estado de sofrimento interior do indivíduo. A leitura das duas partes propiciará ao leitor, ao menos assim espero, a visão da doença como um meio que o indivíduo inconscientemente lança mão para externar seu conflito interior e, quiçá, amenizá-lo. Esse conflito interior, por múltiplas facetas que apresente, resume-se numa base única: insatisfação e desamor a si mesmo e à vida. Incapacitadas de amar a si mesma, as pessoas não conseguem amar os outros e, por conseguinte, por esses não são amadas, em que pese a tremenda necessidade que tem desse amor. Tanto insisti nessa tecla ao longo do livro que, ao rever o texto, temi pelo possível enfado causado pela repetição. Fiel, porém, à máxima dos publicitários de que a repetição leva à convicção, houve por bem deixá-lo assim. Tão importante me parece, caro leitor, fazê-lo acreditar nessa mensagem. Na terceira parte, possivelmente a de leitura mais agradável, discuto o amor, entendido em sentido muito mais amplo do que tão somente as relações erótico-românticas entre as pessoas. Nessa parte, procuro deixar claro que nossa felicidade e, por conseguinte, nossa saúde se vinculam intimamente à qualidade das relações que conseguimos manter com as outras pessoas, aos laços de amor, enfim, que com elas estabelecemos em casa, no trabalho, nas ruas. Tento mostrar ainda que os distúrbios e as dificuldades que enfrentamos neste campo decorrem muito mais de nossas inseguranças e fragilidades interiores que das dificuldades que os outros interpõem ao nosso amor, embora essas também existam e não sejam de pequena monta, resultantes que são de suas próprias inseguranças. No epílogo, por fim, tento resumir a essência do livro. Realço a importância de mudar intimamente, de crescer interiormente e discuto os caminhos para este crescimento. Não resisti à tentação de traçar, embora superficialmente,
um perfil do que entendo configurar um ser humano saudável. Aviso desde já não ser provável que alguém se enquadre por inteiro neste perfil. Mas me parece válido que o leitor se compare com o que está ali delineado e possa, assim, aquitalar a distância a percorrer. Não se preocupe com a linha de chegada. O simples palmilhar do caminho já lhe será, tenho certeza, valioso. Durante o longo período de gestação deste livro, ao discutir seu título e sua temática com as pessoas, o questionamento que mais ouvi foi: mas você acha mesmo que isso vale para todas as doenças? Que quem ama não adoece de nada? E morre de quê, então? Tenho a pretensão de, ao longo do livro, ter respondido a essas questões, mas julgo útil adiantar alguma discussão a respeito. É evidente existirem casos, e não são poucos, em que as pessoas já nascem com uma doença ou com uma forte tendência hereditária a desenvolvê-la. No primeiro caso, é óbvio, o psiquismo e o amor não têm participação, e seu papel se resumirá, quanto muito, à maneira como a pessoa lidará com o mal. Já no segundo, a consecução da paz interior poderá ser decisiva, a meu ver, para que a tendência não se converta de fato em doença. Não há também como negar que a contaminação direta com uma grande quantidade de micro-organismos virulentos, caso, por exemplo, de um acidente de laboratório, dificilmente deixará de causar doença, por mais plena de amor que esteja a pessoa. Não menos verdadeiro, igualmente, é que, se alguém é mal alimentado e desnutrido, terá grande facilidade de adoecer, a despeito do amor que traga consigo. Mas tais casos constituem, ao meu ver, extremos que tão somente configuram a exceção que confirma a regra. Creio serem múltiplas as evidências a sustentar a noção de que, como regra geral, não se adoece por acaso. As doenças vêm atender a uma necessidade interior do indivíduo, embora dificilmente ele tenha consciência disso. É curiosa a observação de que os psicóticos, os loucos de hospício e até mesmo os neuróticos graves dificilmente contraem alguma doença orgânica. Os loucos parecem ter saúde de ferro. Em nossos hospícios, muitas vezes perambulam nus, dormem no chão frio, compartilham ambientes confinados e promíscuos, sofrem maus tratos, mas dificilmente adoecem. A razão é só uma. Ao perder o vínculo com a realidade, parecem ter perdido também a necessidade de adoecer. Outra observação interessante diz respeito à troca de doença ou de fontes de sofrimento. Todos nós sabemos, por exemplo, que o alcoolismo é uma das mais difíceis condições de ser tratada com êxito. Isso é, uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra, dizem os alcoólicos anônimos. Pois bem, tenho verificado com enorme frequência que os alcoólatras que desenvolvem doença grave do coração em decorrência do álcool, a chamada miocardiopatia alcoólica, conseguem parar de beber com grande facilidade. Tudo se passa como se trocasse o alcoolismo por uma doença grave e letal, como saída para o mesmo conflito interior que os levou ao álcool. Da mesma forma, é muito difícil alguém portar simultaneamente duas doenças graves não relacionadas entre si, como ter um câncer e sofrer um infarto do miocárdio, por exemplo. E a explicação para mim é muito simples. Quem já tem seu infarto não precisa de câncer e vice-versa. O raciocínio se aplicaria até mesmo aos grandes males da humanidade. F. Capra, em seu A Sabedoria em Comum, conta ter indagado a Carl Simonton, introdutor da abordagem psicossomática no tratamento do câncer, se um mecanismo biológico casual do câncer viria algum dia a ser descoberto. Vejam o diálogo. Simonton: acredito que essa seja uma possibilidade positiva, mas não creio que venha a ser algo particularmente salutar para a nossa cultura. Capra: pelo fato de que, assim, nós encontraríamos outro tipo de solução para o conflito interior? Simonton: exatamente. A psique substituiria o câncer por alguma outra doença. Se analisarmos a história da configuração das doenças, veremos que foi isso que sempre fizemos. Quer se tratasse da peste bubônica, da tuberculose ou da poliomielite. Não importa qual doença, tão logo dominamos uma,
passamos à outra. À época deste diálogo, ainda não havia surgido o flagelo da AIDS. Hoje, que com ele convivemos, parece encaixar-se perfeitamente no roteiro traçado por Simonton. Resta ainda abordar o último aspecto do questionamento que me faziam as pessoas ao discutir a temática do livro. Se quem ama não adoece, de que morreriam as pessoas que amam? Ou, já que todos fatalmente morreremos, isso quer dizer que ninguém de fato ama? Parece-me fora de dúvida, em primeiro lugar, ser muito difícil, provavelmente impossível, que algum de nós consiga, de fato e em alguma época, alcançar o estado de completa paz interior que nos permita vivenciar o amor por todo o tempo e em toda a sua plenitude. Independentemente dessa provável impossibilidade, no entanto, é preciso ter em mente que se pode perfeitamente morrer de morte natural, sem apresentar doença alguma. Tomemos o caso dos animais, por exemplo. Até onde me é dado saber, eles, em sua maioria, morrem de velhice e dormindo, no mais das vezes repentinamente, sem que haja uma doença visivelmente identificada. Entre nós, humanos, justamente por causa de nossos conflitos e em face do constante embate que a nossa revelia se trava em nosso interior entre os impulsos de morte e de vida, tal forma de morrer existe, mas é bem mais rara. Acredito, todavia, que aqueles que lograram alcançar, ao menos parcialmente, o estado de paz interior que lhes permitiu uma existência plena de amor pela vida e pelo mundo, terão chances muito grandes de encerrar seus dias premiados com uma morte saudável, sem doença, sem dor, sem angústia. Terão morrido, a rigor, de tanto viver. Estou hoje convencido de que o grande drama da vida não é morrer, é não viver. Morrer sem ter, de fato, vivido. E não ter vivido significa, em última análise, não ter amado. Por isso, caro leitor, acredito, e ao longo deste livro tentarei fazê-lo participar dessa crença, que nessa vida quem de fato ama não adoece e morre, enfim, de vida vivida.